Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como que funciona, né, o painel de serviços da Micatec. Para você que contratou algum serviço ou alguma hospedagem com a gente, esse aqui vai ser o painel que você vai utilizar. Essa aqui é a tela inicial do painel, a tela de boas-vindas. Aqui você consegue fazer novos pedidos, por exemplo, encomendar uma nova hospedagem, registrar um domínio, transferir um domínio para cá para gente. Alguns serviços de VPS também você consegue fazer por aqui e serviços adicionais, tá? Mais abaixo você consegue gerenciar os seus serviços, né? Como hospedagem, domínios, né? Tudo que você contratou vai ficar disponível aqui nessa seção de gerenciar serviços. Mais abaixo tem as opções de conta, né? Detalhes de segurança, as faturas, meios de pagamento, renovações, tudo você pode gerenciar por aqui. E mais abaixo aqui no final, né, os contatos para suporte. Você pode entrar em contato com a gente tanto por tickets, né, que é o mais recomendado quando você não tem tanta urgência no problema. Tá? E você também pode entrar em contato pelo nosso chat, nosso site e também pelo WhatsApp. Okay? Eu vou abrir aqui uma hospedagem que a gente tem aqui. Se você clicar em hospedagem, você vai ter acesso a todos os sites que você gerencia, ok? Eu vou abrir uma aqui de exemplo para que vocês possam dar uma olhada em como que funciona a hospedagem, tá? Você clicando no seu site, né, você vai ter acesso às informações principais aqui da hospedagem. Por exemplo, né, aqui é uma hospedagem WordPress, né, você pode ver pelo tipo de pacote, né, que foi contratado, que é o WordPress Unlimited, que é o nosso WordPress autoescalável. Então ele oferece alguns recursos a mais para o WordPress. Por exemplo, nessa hospedagem WordPress Unlimited você vai ter uma seção aqui específica para gerenciar o WordPress. Então você pode fazer um login com um clique, né, aqui no admin WordPress. Pode gerenciar os plugins, os temas, né, os usuários, as configurações. Você pode criar um ambiente de testes, né, um staging, aqui mesmo no painel, clicando nessa opção aqui de encenação, né? É porque staging não tem uma tradução muito boa, então essa aqui foi a tradução automática, é, foi utilizada em encenação. E tem o checksum também, que é uma questão de segurança para você verificar se os arquivos do seu site estão realmente conformes com o diretório do próprio WordPress. Tá? Aqui no painel da direita você tem as informações básicas, né, de IP, as URLs, né, de serviço, né, do IMAP, SMTP, tem as configurações de FTP. Por padrão, as configurações de FTP ficam bloqueadas. Então, se você quiser fazer a liberação, você pode destravar por aqui. E você pode definir se você quer destravar por um dia ou para sempre. Aqui as informações de uso, né, o quanto de espaço você está consumindo, largura de banda, conta Gmail, subdomínio FTP. Voltando aqui para o painel principal, além das opções de WordPress, você tem as configurações de CDN que a gente tem. Então você pode fazer otimizações, né, visualizar estatísticas, tem um bloqueio de firewall, que você pode bloquear um país, né, se você estiver recebendo muitos acessos de um país que você sabe que são acessos mal intencionados, você pode vir aqui em bloqueio e bloquear todos os acessos daquele país, por exemplo. Aqui em arquivos, você vai poder gerenciar os arquivos, né? Aí funciona como uma hospedagem tradicional, né? Você tem gerenciador de arquivos, FTP, tem a recuperação de backup. Nesse caso aqui, são os backups manuais que você pode fazer. E tem os timelines backup, que são os backups que nós fazemos, né? Todo dia nós fazemos um backup do seu site e guardamos por 30 dias. Então você pode vir aqui e restaurar nesse backup. Além disso, tem as opções de permissionamento de arquivo, que é muito importante para a segurança, para verificar se o seu site e os arquivos, né, os diretórios estão com as permissões corretas. E para quem utiliza o WordPress com um tema customizado, desenvolvido, a gente tem a opção também de criar um versionamento em JIT. Né? Então você pode
Se você tem um tema que você desenvolveu e você gerenciar ele, por exemplo, por código próprio, né, você pode habilitar o Git no seu site. Toda vez que você fizer um commit push no seu cliente, né, ele vai atualizar aqui no seu site, tá? Temos as opções de e-mails, né, disponíveis aqui. Contas de e-mail, encaminhadores, né, tem o catch-all, tem os endereços de envio, tem os endereços de recebimento, né, que você pode ter algumas caixas só para envio, só para recebimento. Tem uma ferramenta de migração. Bom, aqui é o tradicional de e-mail, né? Toda hospedagem tem que ter. Aqui também são as ferramentas, também muito tradicional, né? Tem o PHP MyAdmin, que é quase obrigatório, né? Os bancos de dados, versão PHP, configurações do PHP, redirecionamentos. Esse aqui, as atividades agendadas são os cron jobs, né? Que você pode fazer as automações por aqui. Tem o autodiagnóstico, né? Se você estiver tendo algum problema, você pode vir aqui na seção de autodiagnóstico para verificar. Nosso próprio sistema consegue identificar alguns erros, né? Inclusive com log, né? Você consegue identificar antes até de entrar em contato com a gente, né? Tem a seção de domínios, subdomínios que você pode estar criando aqui. E o DNS, né? Para gerenciar o DNS. Aqui em segurança, a gente tem o acesso SSH, né? Você pode fazer um acesso shell aqui no seu site sem nenhuma dificuldade. A única limitação é que a gente não, obviamente, né, não tem acesso root, né? Você não está contratando um servidor especificamente, você vai ter acesso ali no seu container. Então, esse é o acesso SSH, é só justamente aos conteúdos do seu site, tá? Proteção de hotlink é bom, né, para poder evitar que as pessoas fiquem roubando o conteúdo do seu site ou fazendo aqueles iframes, né? Isso é uma questão de segurança. Certificado é gratuito, desde que você esteja apontando, né, para os nossos servidores, né? Mas se você tiver um certificado terceiro, você também pode instalar ele por aqui. Proteção de senha, né? Você pode proteger o seu site com uma senha, se for algo mais restrito ou tiver de repente em desenvolvimento. Temos a proteção contra indexação de diretório, isso aqui é muito importante, principalmente tratando de WordPress. E scan de malware, né? Então a gente também corriqueiramente nós fazemos, né, a verificação de malware dos sites que estão hospedados aqui, mas se você tiver com alguma suspeita, você pode vir aqui você mesmo e fazer o scan. Para finalizar, tem os logs e estatísticas, né? Tem o famoso AW Stats, né? O Webalizer, tem os logs de erro, você pode visualizar por aqui. E como é que está o uso largura da banda do seu site, tá? Essa é a hospedagem WordPress que a gente tem, né? Especializada em WordPress, né? Focada autoescalável. Nós também temos a hospedagem Linux. O painel é um pouquinho diferente, mas é bem semelhante, né? Bom, a grande diferença da hospedagem Linux é que a gente não tem aqui o painel de gerenciamento de WordPress, né? Porque ela não é uma hospedagem focada somente em WordPress. Você pode instalar outros tipos de aplicativos aqui, né? Então por isso a gente não exibe aqui a opção do WordPress. Por mais que você tenha um WordPress instalado aqui, né? Numa hospedagem Linux você pode instalar o WordPress normalmente, mas ele não vai ter os recursos otimizados, né, para o WordPress, como o nosso cache, né, como as ferramentas aqui disponíveis no painel. Entretanto, na hospedagem Linux você tem, além das configurações padrões, né, que tem aqui de domínio, né, segurança, você vai ter as instalações com clique, né, o famoso One Click Install. Hoje nós temos 80 aplicações disponíveis que você pode instalar. Dentre elas, tem algumas famosas, né, o Drupal, a gente tem o Joomla, Magento, Mautic, Matomo, né, o Moodle, bem famoso, o S-Ticket, PeeWeeGo, o próprio WordPress, né, você pode instalar o site do WordPress por aqui, e outras OpenCart, né, você tem diversas aplicações e passando o mouse aqui por cima você consegue ver qual que é a finalidade, né, daquela aplicação. Tá? Então tem muitas aplicações que a gente aqui próprio usa, né? Por exemplo, o Mautic, o Matomo, uma solução muito boa para Web Analytics.
OS Ticket para suporte, né? Tem várias ferramentas aqui interessantes que você pode estar economizando. E são todas open source, então você não precisa ter nenhum custo. Estão disponíveis aqui para uso, né? Você pode instalar no subdomínio, né? Pode instalar no domínio principal. Aí o uso você que vai decidir, ok? Essas são os painéis, né, das nossas hospedagens WordPress e Linux. Caso você tenha interesse em conhecer, entre em contato aí com o nosso suporte. A gente tem alguns cupons de teste para você poder estar acessando aqui e fazendo o seu teste gratuito.